Quem mora em casa antiga sabe, reforma não é só poeira e gasto, é um exercício de arqueologia. O relato de hoje veio do Lucas, de Juiz de Fora. Ele comprou uma casa daquelas imensas no bairro Paineiras, um imóvel dos anos 40 que estava fechado há muito tempo. O Lucas decidiu modernizar o quarto principal e remover um guarda-roupa embutido de madeira de lei que ia do chão ao teto. Mas quando os marceneiros começaram a arrancar o fundo do armário, eles perceberam que havia um erro de cálculo na planta. Entre o armário e a parede de tijolos, existia um vão de quase 1,5 metro que não aparecia em lugar nenhum. E foi lá dentro, no escuro absoluto, que o Lucas encontrou algo que não deveria estar ali. Dentro desse vão, o Lucas encontrou um pequeno alçapão de madeira no chão. Ao abrir, ele descobriu um compartimento oculto entre o primeiro e o segundo andar. Um espaço apertado, sem janelas, mas que não estava vazio. Lá no fundo, havia uma cadeira de balanço infantil, de Vimy, intacta. O problema, gente, é que o Lucas jura que, no momento em que a luz da lanterna bateu na cadeira, ela começou a balançar. E não parou mais. Mesmo sem vento, mesmo sem ninguém tocar nela. Nada, o cheiro lá dentro era de naftalina e algo mais doce, como flores secas. O marceneiro se recusou a entrar, disse que sentiu um gelo na espinha. Eu, curioso, peguei minha lanterna e rastejei pelo vão do armário até o alçapão. Quando a luz bateu na cadeira de Vimy, o ritmo do balanço aumentou. Creek, crow. Era como se alguém tivesse acabado de levantar dali correndo. No chão, em volta da cadeira, havia desenhos feitos com giz de cera. Desenhos de uma mulher alta, sem olhos, segurando a mão de uma criança pequena. Eu achei que era coisa de antigos moradores, mas o estranho é que o giz parecia fresco, o pó do desenho ainda brilhava na madeira. O Lucas disse que tentou segurar a cadeira para ela parar. No momento em que a mão dele tocou o Vimy frio, ele ouviu uma risadinha de criança vindo de dentro da parede do guarda-roupa. Não era no quarto, era no vão, atrás dele. Ele olhou para trás e viu que a porta do armário, que ele tinha deixado aberta, estava se fechando devagar. Eu saí de lá rápido e mandei os caras fecharem o buraco com drywall. Pensei, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o Paineiras é um bairro silencioso demais à noite. Na primeira madrugada com o armário fechado, eu acordei com um som vindo da parede da cabeceira. Creek, crow, creek. O som da cadeira de balanço atravessava o tijolo. Era como se ela estivesse balançando dentro da minha própria cabeça. Eu encostei o ouvido na parede e ouvi um arranhar de unhas na madeira do outro lado. Alguém estava tentando abrir o alçapão por baixo. E então, nada, o pior aconteceu. Eu olhei para a porta do meu armário novo, e vi uma mãozinha pequena, cinzenta, saindo por baixo da porta e tateando o chão, como se estivesse procurando por algo que perdeu. Vocês têm noção? O Lucas percebeu que aquele espaço oculto não era um depósito. Era um esconderijo. Ou pior, uma prisão. Ele descobriu que a antiga dona da casa tinha um filho com deficiência que ela escondia de todos por vergonha, lá nos anos 50. A cadeira de balanço era o único conforto do menino. E agora que o Lucas abriu o alçapão, o menino achou que era hora de sair para brincar. O Lucas me contou que a situação ficou insuportável. Ele não conseguia mais dormir no quarto principal, mas sentia que a casa toda estava vigiando ele. Determinado a provar que não estava louco, ele comprou uma dessas câmeras de segurança Wi-Fi, com visão noturna, e fez um pequeno furo no drywall novo que cobria o vão do armário. Ele passou a lente pelo buraco e deixou gravando a noite toda. No dia seguinte, ele foi conferir as imagens no trabalho. O vídeo começa com o vazio absoluto. A cadeira de Vimy lá no fundo, parada. Mas por volta das 3h12 da manhã, a imagem começa a chiar. A cadeira, do nada, dá um solavanco para trás, como se alguém tivesse sentado nela com força. E ela começa a balançar, Nat. Mas o que fez o Lucas derrubar o celular no chão da firma foi o que apareceu no canto da tela. Gente, no vídeo, uma figura alta, muito magra, com um vestido que parecia feito de panos de chão sujos, sai de um ponto cego da parede.
Ela não tem olhos, como nos desenhos de giz. No lugar dos olhos, há apenas cicatrizes profundas. Ela se aproxima da cadeira e começa a empurrá-la devagar, enquanto olha, não para a cadeira, mas diretamente para o pequeno furo onde a câmera do Lucas estava escondida. O Lucas voltou para casa em pânico, decidido a pegar suas coisas e ir para um hotel. Mas quando ele entrou no quarto, o cheiro de flores secas e poeira estava tão forte que ele quase desmaiou. Ele olhou para o guarda-roupa e viu que o drywall, que ele tinha pago para instalar, estava rachado de cima a baixo. As rachaduras formavam o contorno de uma porta. Ele disse que ouviu um sussurro vindo de dentro do armário. Uma voz infantil, rouca, perguntando: "Você viu minha mãe? Ela disse que você ia deixar a gente sair." O Lucas percebeu que, ao quebrar o fundo do armário original, ele não só encontrou o esconderijo, ele rompeu o que mantinha aquelas presenças ali dentro. Ele tentou sair do quarto, mas a porta principal bateu com uma força que arrancou a fechadura. Ele estava preso. O som da cadeira de balanço dentro da parede ficou ensurdecedor. Creek. Crow. A madeira da parede começou a estalar e o Lucas viu os dedos cinzentos, aqueles que ele viu por baixo da porta, começarem a perfurar o gesso do drywall, de dentro para fora. Sem ter para onde fugir, o Lucas se encolheu no canto oposto do quarto. Ele viu a parede do armário se desfazer como se fosse papel. A cadeira de Vimy foi cuspida para dentro do quarto, deslizando pelo chão sozinha até parar no pé da cama dele. A figura alta, a mulher sem olhos, saiu da escuridão do vão. Ela não caminhava, ela se dobrava, as articulações estalando como galhos secos. Ela se aproximou do Lucas e encostou um dedo frio na testa dele. Ele disse que sentiu como se um prego de gelo estivesse atravessando seu crânio. Naquela hora, ele perdeu os sentidos. Quando acordou, o quarto estava em silêncio e o sol batia na janela. Mas quando ele se olhou no espelho, ele viu que no seu braço, marcado na pele como se fosse uma queimadura, estava o mesmo desenho de giz, a mulher segurando a mão da criança. O Lucas disse que a marca ardia como fogo. Ele percebeu que o desenho não era um aviso, era uma marca de propriedade. Ele tinha aberto a caixa de Pandora das paineiras e agora, para aquela mulher sem olhos, o Lucas era um novo filho a que ela precisava esconder do mundo. O Lucas não esperou o segundo aviso. Com a marca ardendo no braço, ele procurou uma senhora na parte baixa de Juiz de Fora, uma benzedeira que conhecia as histórias das famílias antigas das paineiras. Quando ele mostrou o desenho na pele, a mulher não disse nada, apenas fechou os olhos e suspirou. Ela contou que aquela casa pertenceu a uma mulher que perdeu o filho para a tuberculose, mas se recusou a entregar o corpo. Ela o manteve naquela cadeira de balanço, dentro do vão do armário, por meses, até que ela mesma perdeu a visão de tanto chorar no escuro, e acabou morrendo ali, ao lado dele. A benzedeira foi clara: Lucas, ela não quer você. Ela quer o que o tempo tirou dela. Mas enquanto você mantiver aquele vão aberto, você é o convidado dela. O Lucas voltou para casa e fez o que ninguém teria coragem: ele não fechou o buraco. Ele abriu tudo. Quebrou o resto da parede, tirou a cadeira de Vimy e a levou para o cemitério municipal, deixando-a no túmulo da família que ele encontrou nos registros. Ele disse que, no momento em que soltou a cadeira no mármore do túmulo, a marca no braço dele parou de queimar na mesma hora. A casa das paineiras foi vendida por um valor muito abaixo do mercado. O Lucas se mudou para um estúdio moderno, todo de vidro, onde não existem paredes duplas nem armários embutidos. Mas ele me confessou uma coisa que me deixou sem dormir, pessoal. Mesmo no apartamento novo, às vezes, quando ele abre o guarda-roupa para pegar uma camisa, ele encontra um pedaço de giz de cera azul no chão. E, no silêncio da madrugada mineira, ele jura que houve um rangido de Vimy vindo debaixo da cama. Creek, Crow. A mulher sem olhos pode ter ficado na casa antiga, mas a gratidão, ou a obsessão dela, atravessa a cidade. O Lucas aprendeu da pior forma: você pode até mudar de endereço, mas certas heranças não precisam de caminhão de mudança para te acompanhar. Elas viajam no vácuo entre as suas lembranças e a realidade.
Essa história do Lucas me faz pensar em quantas casas aqui no Brasil tenha quartos esquecidos ou espaços entre as paredes que ninguém visita há décadas. O que será que está balançando no escuro da sua casa enquanto você assiste a esse vídeo? E você, família Arrepiei? Já encontrou algum alçapão ou fundo falso em armário antigo? Já sentiu que um móvel da sua casa tem uma rotina própria? Comenta aqui embaixo. Se você é de Juiz de Fora e conhece as histórias das paineiras, me conta se já ouviu falar da mulher que escondia o filho no armário. A Nath quer saber toda a verdade. O nosso próximo relato nos leva para o sertão do Ceará, onde um rádio de pilha quebrado começou a transmitir conversas que aconteceram há 40 anos, e o locutor está pedindo para alguém desenterrar algo que foi plantado debaixo de um pé de juazeiro. Até a próxima, família Arrepiei. E antes de reformar seu armário, verifique se o fundo dele é realmente o fim da parede. Se você curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei.